E a gente está aqui, esse encontro faz parte desse projeto do Espaço Geral, né, que a gente está realizando no Circuito do Brasil esse ano. A gente vai ter a última edição agora nessa semana, então fica à vontade para ir lá. Foram 4 edições, envolvendo todas as temáticas que são justamente o que se chama de tecnologia e autonomia. Primeiro a gente teve sobre música independente, como a gente pode potencializar o processo de produção de música sem precisar de outros meios, tendo a tecnologia como uma base maneira para a gente produzir nossos beats. A galera falou de rap, então a gente teve uma oficina de produção de beats com o Ableton, questão de software, mas como a gente pode fazer de fato isso com música, a parte disso. A gente teve também uma parte, vai ter agora, relativa ao pessoal que quer fazer a própria turnê, né? E a música, como eu vou criando, que eu rodo. Então a gente teve um workshop também de isso. Que, assim, a programação está bem vasta, com diversas temáticas. E uma delas é justamente essa. Logo no início a gente teve uma oficina que era de mais ou menos isso, instalações interativas, que a gente vai falar agora. Então, assim, muito mais ou menos um certo motor, eu vou abrir aqui. Existe internet? Não, está sem internet, não. Eu posso compartilhar, tá. Desculpa, eu achei que tinha. Eu botei online para poder. Lula 2018. Vocês querem se acumular um pouco mais, mas você vai fazer o que você vai fazer, foi? Bom, a ideia é que vocês, pelo que eu vi, a maioria de vocês já tem contato, né, com o laboratório de robótica, desenvolve algum tipo de trabalho. Então, assim, não sei mais ou menos qual isso seria legal, assim, eu acho que o mais legal que seria desse encontro é a gente trocar uma leve ideia sobre todas as possibilidades que a gente tem, somadas a alguns conhecimentos que a gente já tem de robótica, mas para outras áreas, e depois a gente pode fazer até uma brincadeira de vocês pensarem em projetar uma coisa, e pode ser justamente nessa linha que o professor comentou. Você já tem um projeto até em mente, como que a gente pode viabilizar isso daqui, dialoga bastante com ele. Então eu pensei no seguinte, falei, cara, vou levar um apanhado geral assim, de possibilidades do que a gente pode fazer. Vocês estão acostumados já, todo mundo aqui é do Lab de Robótica, tem contato, alguém não? Nem todo mundo. Bom, enfim, assim, fazendo um apanhado legal, a gente, com eletrônica e tecnologia, a gente tem uma série de possibilidades, né? Possibilidades científicas, possibilidades que até tangenciam diversas áreas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre aquela que tangencia a arte. Então, assim, através da robótica, eu acho que o que pode ser um fator de delimitação aí pra gente pensar, até onde que a gente pode ir com a robótica, isso de fato assim, ser arte, ou a gente pensar de outras formas de ser arte. Assim, a gente chega num patamar aqui que a gente não precisa necessariamente pensar na função das coisas, assim. Isso a gente começa a pensar em possibilidades de construção de acordo com esses mecanismos que a gente está usando aí, brincando, que não necessariamente precisam solucionar nada. Então, o primeiro contato geralmente que a gente tem com Arduino, a gente pensa, cara, vou melhorar alguma coisa, né? Vou fazer alguma coisa para mim, vou fazer alguma coisa para a sociedade, que é ótimo, é maneiríssimo. E tem também outras possibilidades que a gente pode utilizar isso apenas numa função estética, assim, então uma coisa que está mais próxima da música, uma coisa que está mais próxima da pintura, uma coisa que está mais próxima. É isso, assim, por que a gente faz isso? Porque pode ser maneiro, assim, pode ser legal e eu posso querer expressar alguma coisa com base nisso. E eu posso querer construir isso aqui e falar, cara, eu quero ver qual experiência as pessoas vão ter para olhar para isso. Aqui quando a gente ligou, de cara vocês fizeram assim, então os fogos incomodos. Então, assim, de fato isso aqui não vai funcionar. Se eu for botar na minha casa, talvez seja legal, você vai começar a queimar o fio, faz calor no verão. Não é nada funcional, porque essa lâmpada aqui ela gasta bastante, porque eu não estou usando essa lâmpada daqui, por exemplo, a incandescente, por que eu não estou usando uma lâmpada de LED, por exemplo, que gasta muito menos? Se eu botar isso aqui na minha casa para iluminar, não é nada funcional, né? Mas eu escolhi isso aqui justamente porque, por uma questão estética. Eu acho que a formação disso, eu acho que isso aqui, essa lâmpada ela tem um visual diferente do visual da lâmpada incandescente, da lâmpada de LED, eu acho que isso vai dar uma sensação diferente nas pessoas. E eu acho que é mais ou menos essa embarcada que a gente vai fazer agora, assim. Imaginar que é possível também pensar tecnologia como um suporte
assim como a pintura usa tinta, existe uma tecnologia super própria do cara ir lá fazer, misturar tintas, misturar óleos, limpar o pincel, limpar outras formas. E um pintor, por exemplo, que ele vai pintar a nossa casa, ele pensa isso de uma maneira mais funcional, porque ele precisa cumprir uma série de requisitos ali, que são, ele não pode, a tinta não pode deixar cheiro, a tinta tem que ser resistente. O pintor de pintura, ele pensa num outro sentido, ele pensa, talvez eu queira formar aqui um quadro que ele vai trazer despertar algumas coisas para as pessoas e talvez ele desperte alguma coisa para mim também. Então isso acaba sendo uma forma de expressão, né? No fundo, esses outros trabalhos, eles têm mais uma ligação com a expressão do que propriamente com a função. Assim, você chega a ter que cumprir alguma coisa. E, sei lá, isso tudo aqui, estou falando isso, pode até ser chato no início, pensar de forma teórica, mas é só para a gente se desprender também um pouco, assim, a gente saber que a gente pode olhar para um Arduino, pode olhar para eletrônica, para fios, e a gente pode pensar também em alguma coisa que seja puramente, que a gente chama estético. Alguma coisa que seja simplesmente pela expressão. Eu tô com raiva hoje, eu vou botar um monte de filme entrelaçado, talvez isso demonstre um pouco mais como está meu senso de humor do que se a minha casa tivesse clean, entende? A gente tem possibilidade de mexer com isso. Bom, o que acontece? A arte ela vai acompanhando também as técnicas que a gente tem na sociedade, né? Então, numa época, a tinta era o que a gente tinha de mais, assim, de possibilidade de construção. Em outra época se a gente for lá para trás, em algum momento os homens também já começaram a fazer coisas que eram mais ligadas à expressão e não tanto à funcionalidade. Tinha um pouco de funcionalidade também, mas não só a funcionalidade, as pinturas rupestres, né? Então eles lançaram mão daquilo que eles tinham ali para poder produzir aquilo. E agora a gente está numa época em que a gente tem várias possibilidades eletrônicas, né, também. Então, naturalmente, algumas pessoas foram buscando isso para tentar se expressar de diversas formas. E aí, hoje é tudo sobre isso. É tudo sobre se expressar através de eletrônica, se expressar através de Arduino, se expressar através de... O que a gente pode fazer com base nisso. Aí, depois que a gente der esse passadão em tudo, eu acho que a gente pode fazer até um exercício, assim. Não sei se a gente não tem muito tempo, a gente pode brincar um pouco e falar, cara, se eu fosse fazer um projeto que ele não fosse tão ligado com uma funcionalidade, mas que ele fosse... O próprio palco, né? O palco, ele já é uma composição estética, assim. Ali tem uma coisa da funcionalidade do robô dançar, o palco. Geralmente uma cenografia, ela cumpre isso, né? Você está montando um ambiente que é agradável. Mas ali você também está mexendo com uma questão estética. Você, dependendo da lâmpada que você escolher, vai mudar completamente o clima do seu palco, né? Se você escolhe uma lâmpada mais escura, vai ficar mais soturno. Se você escolhe uma lâmpada mais clara, vai ter outro clima. Então esse é o tipo de pensamento que você vai ter também com você. Então, olha que, assim como, por exemplo, a gente está usando o Arduino para uma coisa que a gente vai ajudar, por exemplo, um deficiente físico, e a gente pensa através da cabeça do cara, esse design, de como isso vai acontecer, aqui a gente pensa também do outro lado, a gente pensa o que eu estou passando com base no que eu estou construindo. Né? Bom, agora vamos deixar essa parte teórica, vamos ver coisas e vamos entender como que a gente pode construir essas coisas. E fiquem à vontade também para intervir e falar, mas o que é isso? Não entendo nada. Eu tenho vontade de fazer isso, mas não sei como fazer. Como que você me aconselha? Eu acho que assim, o maior proveito de hoje vai ser isso. A gente sair daqui sabendo que se a gente quiser fazer, a gente consegue fazer de alguma maneira. Bom, aí a gente tem essa primeira parte aqui, que já tem de cara aqui uma proposta como essa, que é uma proposta estética. Você tem na parede de um prédio, tem uma projeção. Vocês já escutaram o termo mapping? Que foi justamente o que a Gisele falou. Mapping é você pegar, existe a projeção, né? Aqui a gente tem uma projeção direcionada para essa parte aqui. Ela está cumprindo uma função. Qual é a função dela? Ela projeta esse computador ali na parede, essa tela, de forma que todos vejam. Então ela está ali puramente por uma questão funcional. Então se ela estiver projetada ali e as pessoas não estiverem vendo, ela não cumpre a função, então ela está ruim. O mapping é justamente pegar essa linguagem de projeção, que a gente joga luz em alguma coisa e joga uma imagem para isso, e a gente começar a pensar isso de uma maneira um pouco mais artística. E aí, a partir do momento que a galera começou a ver que você pode usar a projeção, quando você joga para alguma coisa, você faz sombras, que é exatamente esse exemplo aqui. Você faz sombras, você cria texturas,
Então talvez seja legal também a gente não lidar só com um quadro retangular, né, que é o que a gente tem ali. A gente pode projetar numa pessoa. E aí o efeito disso é incrível. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Cada parte da estrutura, deixa eu jogar, trazer um pouco mais para frente. Cada parte da estrutura tem uma luz direcionada, então você começa a fazer uma brincadeira e você cria movimento, você cria texturas, você cria profundidade. Então o mapping é isso, é você pegar a projeção e você encaixar ela no local onde você queira. E aí existem alguns programas que vocês podem, que a gente pode fazer isso, assim, que a gente pode pensar isso. Eu trouxe também outros programas aqui pra gente falar e conversar sobre, e conversar sobre, se eu quiser aprender hoje, da onde eu vou, como eu faço. Eu acho que o mais legal, assim, já que a gente hoje não pode potencializar, assim, você saindo daqui aprendendo ao máximo, uma dessas paradas, se vocês tiverem essa vontade, uma desses softwares, pelo menos vocês vão saber onde aprender, assim, então eu gostei disso, eu vou lá no Google hoje, vou dar uma olhada, vou buscar tutorial no YouTube. Então vocês se sentirem livres, assim, pegar o que a gente falar hoje aqui para se sentir livre para utilizar isso depois, aprender, né? Jogar ali, e vão ter vários tutoriais que vocês vão poder ver depois. Então aqui a gente já tem um exemplo de cara que eu usei para ilustrar. Vocês estão conseguindo ver daí? E aqui a gente tem outro exemplo também, agora no âmbito de luz, né? Essa pessoa que fez isso, ela provavelmente não estava só querendo iluminar o espaço que está ali, né? Ela estava pensando numa proposta de interação, assim. Então, assim, quando a gente olha para uma luz, eu acho que esse é o despertar de hoje. É olhar para a luz e a gente vê que a gente pode usar também de outras formas. E um exercício legal, eu acho que a gente pode fazer a cada coisa cada obra que a gente visualizar hoje aqui, é pensar, cara, se eu fosse fazer isso, como que eu faria? Acho que a gente já tem um palpite aqui de algumas coisas, por exemplo. Óbvio que eu estou trazendo aqui coisas grandes, né, que demandariam tempo de montagem e tal, mas isso também é um pouco para a gente projetar que o caminho é super possível, assim, que é possível a gente pegar materiais e transformar e modelar da forma que a gente quiser. Isso pode ter uma extensão maior do que simplesmente mexer num quadro pequeno, assim. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma obra. Essa obra foi montada na Europa e ela vai criando os efeitos luminosos de acordo conforme o ambiente está ali. Tem uma programação com base para gerar isso. Então eu acho que a gente pode pensar logo de cara que a pessoa que criou isso daqui, ela não... Óbvio que pode ser um artista que está trabalhando em associação com um programador, mas eu já posso adiantar para vocês que é muito mais comum você ter o programador, o artista que prefere programar porque ele ganha uma liberdade muito maior do que ele simplesmente contratar um programador. Então isso é uma coisa legal assim também, porque quando a gente começa a programar, a gente nunca pensa que a gente vai acabar fazendo uma coisa dessas. A gente sempre pensa que a gente vai fazer um software e a gente vai brincar com Arduino, a gente vai trabalhar a parte de TI, que é ótima, que forma coisas super potentes, mas ao mesmo tempo é legal a gente ver que a gente não tem essa possibilidade. Então, por exemplo, todo o trabalho que eu faço, até hoje, por exemplo, os projetos que eu fiz, eu uso a parte de programação que eu tenho no meu trabalho tradicional para usar como experimentação. Assim. Então, fiquem livres para olhar também para os códigos e depois ver que existem possibilidades novas. Aqui a gente tem outro tipo de instalação. Alguém tem algum palpite de como isso funciona? Sensor? Sim, sensor de estoque com certeza. A lâmpada em cima. Isso é maneiro, porque vocês já têm a cabeça de entender que está tudo baseado no intermédio entre sensores, né? Que vão captar essa relação, essa interação do homem com o que vai ser, com a reação que vai ter ali. Por isso que geralmente a gente chama de instalações interativas, né? Porque, enfim, elas de fato têm a interação ali em mente nelas. Mas alguém tem se vocês fossem fazer isso hoje, eu acho que é um desafio legal de a gente pensar para cada coisa que está sendo apresentada. Por onde vocês começariam? Qual tipo de sensor vocês acham que dá conta disso? Acho que é infravermelho, né? O infravermelho ele pega uma... quando você está passa de um ponto. Olha só, se vocês perceberem... mas ele é muito... Você vai ter que ter vários infravermelhos. Ele é muito preciso. Mas sensor de toque, você vai ter que ter vários, assim. Você pode ter um de capa de distância, mas você vai ter que ter vários sensores de toque. Vai ser uma coisa muito cara.
Movimento, não. Ó, tem um sensor, vou revelar, tem um sensor que vocês estão esquecendo, que é o Kinect. Caralho. Sensor de movimento. Exatamente, o Kinect ele mapeia certinho isso. Eu acho que essa é a cabeça que a gente vai sempre pensar aqui hoje. A gente tem uma proposta visual, uma proposta estatística, e vamos pensar como que a gente pode trazer as coisas que a gente tem em mão já para fazer isso. O Kinect ele não é um sensor barato, né, comparado com o de Arduino, ele é um sensor caro, ele custa hoje em dia uns 300 e poucos reais, mas ele tem uma potência grande, assim, né, pra gente brincar, assim. E também existe um lado legal, assim, que a gente hackear as coisas. Por exemplo, a gente tá pensando, isso foi maneiro, vocês passaram por todos os sensores possíveis antes de falar o Kinect. O Kinect é caro, então às vezes a gente pode emular essa mesma função aqui, essa mesma reação usando outros sensores mais baratos, sabe? Eu acho que esse é o nosso desafio aqui no Brasil, onde a gente, enfim, é tudo mais caro pra gente. Se a gente quiser fazer coisas desse nível, a gente vai pensar outras maneiras possíveis de chegar até aquilo. Eu acho que isso é legal na ciência, isso é legal em tecnologia de uma maneira geral. Existem várias formas para chegar ao mesmo local, né? Estamos passando aqui. Olha esse aqui. Algum palpite de como isso funciona? Isso é mais fácil. O que é isso? Eu também não quero. Uma câmera e um projetor. Chavão e mexe lá o... É uma câmera e um projetor. É uma câmera. É uma câmera e um projetor, isso. Então, às vezes, dá até a gente fica, nossa, o que é isso? Né? O que está acontecendo? Será que... Mas simplesmente é uma câmera e um projetor. Então, assim, na verdade, isso é legal de pensar. Isso é muito legal de pensar. Quando a gente está nesse âmbito também aqui, assim como em ciência, assim como em robótica, assim como em diversos outros campos, não é a complexidade tecnológica que faz o valor da coisa, né? É o resultado final, sempre. Então, às vezes, a gente cai... Isso é uma coisa que o programador cai muito. Ele acha que uma programação muito complexa, ela sempre vai ser mais... vai ter um valor inato, assim, vai ser uma coisa sempre melhor do que uma programação. Às vezes, nem sempre, né? Às vezes, você está ou resolvendo um problema, ou você está... A partir do momento que você quer expressar alguma coisa, transformar alguma coisa, você tem a possibilidade de criar alguma coisa, você tem um objetivo ali. Então, você pode chegar a isso com uma solução simples. Então, aqui é uma câmera... Bom, e aí agora a gente pensa em ferramentas aqui, assim, tá aí desde sempre, né? É o cara que vende cara, mas por que o cara que vende cara, né? Isso a gente já deve ter conversado isso em aula, mas, assim, antes, o maneiro do projeto do Arduino é que ele foi criado justamente para aproximar não engenheiros eletrônicos de prototipações, né? De projetos que normalmente a gente demandaria um conhecimento específico de alguém, conhecimento específico de alguém que vai fazer esse microcontrolador, vai ter que desenhar a placa. E ele vem de um estudo na Itália, assim, foi desenvolvido esse projeto. Existem outros microcontroladores também anteriores, assim, mas esse foi, de fato, se popularizou mais. Também pelo fato dele ser legal, ele é open source, então o projeto dele é aberto, né? Até aqui. O Love Open Source, eles fazem isso na marca, o projeto dele é aberto, então tem o Severino, tem versões brasileiras e mais baratas, e no fundo você pode pegar não sei se vocês já chegaram a fazer alguma brincadeira aqui criando o próprio Arduino, né? Mas eu sei que é possível. Eu nunca fiz o meu também. Não, mas no ano passado tem gente que resolveu fazer Isso é muito legal. Porque você conheceu um pouquinho de eletrônica, né? Sim, um pouquinho, as peças todas, montar, entender o circuito para poder montar. Sim, exatamente. Boa, então, mas aí a gente está... Já sabe. Aí é justamente isso. O Arduino, ele chegou para potencializar, então isso pegou uma gama de galera que não trabalhava com eletrônica e pode fazer hoje em dia projetos como esse. Eu teria que fazer um curso de eletrônica, me formar em eletrônica, teria que fazer um curso teria que me especializar bem mais para chegar a esse ponto. Então, assim, é legal a gente pensar que a gente está num momento em que tem uma tecnologia que foi feita justamente para aproximar e facilitar. E isso vai gerar, com certeza que tem um impacto, já está tendo um impacto grande e vai ter um impacto maior a longo prazo. Assim. Então, eu acho legal também a gente sempre ficar atento a tecnologias que estão surgindo e que a gente pode se apropriar porque elas são muito do nosso tempo. Se a gente imaginar que
60 anos atrás seria extremamente difícil fazer isso, né? Pô, vamos aproveitar agora, vamos utilizar, potencializar assim, todas as coisas que a gente pode fazer. Aí aqui a gente começa também já a entrar no... A gente está no nível de hardware, né? Que sempre a gente fala de Arduino, possibilidades ali. Foi o que vocês falaram, a gente sempre tem um... Para uma coisa interativa a gente sempre tem um sensor, né? Ele capta de alguma forma, joga o computador está ali programado para fazer uma reação e volta e o Arduino vai e executa uma função. Então, assim, a gente começa... Depois que passa pelo Arduino, ele vai ter que chegar em algum lugar. E aí a gente começa numa parte de softwares que vão ajudar a gente a fazer isso. Eu escolhi aqui de cara um que... Ele é um software um pouco mais complexo, ele exige que saiba a programação em C++. Vocês já escutaram falar sobre essa? Já. Então, ele exige que saiba C++, mas é uma porta muito legal, assim, para quem quiser aprender também, ainda não conhece. É uma linguagem bem bacana de aprender. Então, existem vários tutoriais no YouTube, várias formas de a gente se aproximar disso. E, enfim, a gente vai... O legal disso é que a gente vai adquirindo, né, através de um projeto artístico, a gente pode chegar também a uma possibilidade de produzir em outros meios. Então, isso que é legal dessa comunicação de arte e tecnologia. Você tem uma possibilidade de reverter esse conhecimento para as outras áreas também e vice-versa. Eu separei aqui o showreel Vocês já ouviram essa palavra, showreel? Às vezes é chamado de reel. É um apanhado de trabalhos. Quem usa geralmente é a galera de vídeo, que quando você faz, sei lá, você é animador, você trabalha com edição, você pega um apanhado dos seus trabalhos, bota em vídeo e você apresenta eles assim num vídeo só, né? Então eu separei aqui pra gente ver, vamos ver se a internet vai. O showreel do Open Framework, que é muito maneiro, que a gente vai conseguir ver várias possibilidades de... Tá todo mundo conseguindo ver? Vocês querem que eu apague aqui? Tá difícil de ver? Tá, eu vou só pegar a caixinha de som aqui. Obrigado. Se alguém quiser água aí também, ó. Ele repetiu a primeira aula quantas vezes? E aí tem vários projetos maneiros assim, todos eles utilizando programação, provavelmente eletrônica, Arduino. Olha o controlador que é feito. Assim, são várias coisas maneiras. O legal disso é que a gente consegue pensar várias possibilidades. Tinha um controlador ali feito com papel, assim, E aí, aqui estão conjugando várias linguagens, né? Tem mapping que eu comentei, tem muita coisa que vai ter Arduino. E aí, o Open Framework. Então, o Open Framework ele é muito potente, assim. Então, como ele tem essa barreira de você ter que conhecer C++, existem outras possibilidades assim, que eu aconselharia da gente brincar antes, sobretudo se você não tem ainda familiaridade com programação. Existe um programa, que é esse aqui abaixo, e eu acho uma coisa seguinte também, de uma maneira geral, a minha relação com todos esses projetos e programas é o seguinte: às vezes a gente começa a aprender, a gente começa a olhar e olha para aquilo e fala, cara, isso aqui está muito complexo, muito difícil, eu só fiquei aqui um mês pesquisando, eu só aprendi um pouquinho disso. Eu acho que a sensação que eu tenho, no fundo,
eu vou compartilhar com vocês é que eu nunca aprendi nada disso aqui 100%, né? A gente nunca aprende nada 100%, para falar a verdade. Sobretudo quando você tem um software que é super complexo. Arduino, você nunca vai aprender 100% porque estão inventando novas possibilidades da coisa. Então, assim, você aprende o útil para você realizar aquilo que você quer. Então, o útil que eu queria para realizar isso aqui foi um conhecimento específico, vai ter Arduino, Relay, que a gente vai destrinchar mais daqui a pouco, mas não se desanime, assim, porque às vezes você abre o Open Framework e fala, nossa, 1 milhão de exemplos, eu tenho que aprender isso tudo para começar. Não, você não precisa aprender tudo para começar a produzir. Inclusive, uma coisa que eu aconselho do fundo, assim, para vocês, que é um conselho maneiro, que me aconselharam no início também, cara, peguem projetos, isso com programação funciona muito, peguem projetos já existentes e comecem a alterar ele. Isso vocês devem fazer com o Arduino também, devem fazer com outros projetos e super funciona, sabe? Então, assim, Open Framework, de cada se a gente abrir, eu vou passar meu e-mail para vocês, depois vocês podem entrar em contato também, não só vir tutorial no YouTube, se alguém quiser trocar ideia, eu comecei aqui, baixei na minha casa, queria saber como faz, manda um e-mail que a gente fica trocando ideia lá. Eu vou passar para o próximo aqui, que é o Processing. Alguém já escutou falar no Processing? Não. O Processing... O engraçado é que o Processing é menos famoso que o Arduino, mas o Arduino foi inspirado nele, a interface. Porque ele é exatamente... O Processing, ele... Assim como para eletrônica, ele tá o Arduino tá para engenharia, para eletrônica, assim como o Processing está para programação. O que eu quero dizer com isso? O Processing foi feito para tentar aproximar designers e não programadores de possibilidades interativas. Então ele tem uma interface mais simples. A interface, na verdade, dele é muito próxima do Arduino, porque quando fizeram o Arduino, como ele é open source também, pegaram a interface, uma interface muito próxima. Não sei se eu botei aqui a interface, mas a gente posso até abrir aqui pra gente ver. Abrir aqui, vocês vão ver que hoje em dia eles se diferenciaram um pouco, né? Porque foram vindo... Aqui, esse é o símbolozinho do Processing, e quando ele abrir vocês vão ver que ele é exatamente... Ele é muito similar ao Arduino, porque é exatamente a mesma proposta. É aproximar da programação pessoas que não programam. Outros profissionais que não programam, tem outros tipos de interesse. E, assim, vamos tentar encurtar um pouco essa relação, né? Assim como o Arduino, cara, vamos tentar encurtar um pouco essa relação com a eletrônica, o cara não precisa construir uma placa para fazer alguma coisa, para brincar, fazer robótica. O Processing é a mesma, foi um projeto anterior, feito nos Estados Unidos, com a mesma pegada, assim. Então, cara, o Processing... Aqui. Essa é a interface do Processing. Ele é muito próximo, o Arduino se inspirou nele, assim, para fazer essa interface. E, cara, é muito legal de brincar com o Processing. Ele tem vários exemplos, ele é feito de fato para começar. Então, assim, se vocês chegarem hoje em casa, talvez quem tenha menos familiaridade com programação ou não, mas é até muito maneiro para aprender programação, que você aprende a voltar para projetos mais visuais, artísticos, conceitos de programação como loop, como o que é uma função, uma variável. Isso é bem maneiro, assim. E aí o Processing tem várias possibilidades. Eu separei aqui uma brincadeira, né? Que você gera facilmente esses tipos de visualização, assim, então é legal. E é muito fácil de você unir isso, ele se comunica com o Arduino. Então, a gente poderia, por exemplo, ter um Arduino ligado aqui no computador, que manda, através de um sensor, por exemplo, um LDR, estou aqui na luz, eu tenho um LDR aqui, sensor de luz, e tenho essa está ligado ao computador e está ligado ao Arduino. Então eu poderia muito bem ficar brincando com a LDR aqui e ele controlar essa interação aqui. E aí a gente começa a perceber como é muito mais fácil do que parece a princípio. Eu poderia simplesmente, ao invés de botar na tela, projetar, e aí eu tenho já feito uma instalação interativa. O cara ele chega, conforme ele trabalha na luz, isso vai projetar alguma coisa completamente diferente, assim, de acordo com a relação que a pessoa tem com aquilo. Então, tipo, o Processing é o conselho do fundo do page, assim, brincarem com isso se vocês tiverem interesse, que é muito massa, assim, para aprender, até pra gente se desenvolver mais em programação mesmo também. E aqui, não sei se... Vocês já tinham... Vocês já brincaram com Unity? Na verdade, não com
ele, né? Mas todo Todo mundo já brincou com alguma coisa feita nele. Sim, então, é isso. O Unity ele foi feito para fazer jogos, né? É um dos softwares que a gente tem para fazer jogos, voltado para jogos 3D, mas ele faz 2D também. E o legal dele é que ele também não para só por aí, não para só em jogos, né? Você consegue fazer projetos que tem muita gente levando só para animação, né? E isso é uma proposta até que a gente tem em jogos. Às vezes tem uma introdução maneira no início, tem um nome específico para isso. Qual é o nome? Você tem uma introdução? Cutscene. Maneiro. Então, isso vai evoluindo de uma forma que hoje em dia a gente tem curtas feitos dessa forma. E, cara, como a gente tem toda essa proposta de realidade virtual agora também, o Unity 3D é uma mão na roda. Então, por incrível que pareça, você consegue fazer um projeto de VR, brincar com o Google Cardboard, através de um projeto que você faz com ele, de uma forma muito mais rápida, que seria através de outros meios. A limitação dele é que você também tem que ter uma ligação com programação, né? Mas ele facilita muito em alguns pontos, então assim, não é um software que a gente precisa ter medo. Logo de cara, ele seta uma proposta que você consegue andar com um homem para um cenário, então você ali já tem uma parada legal para brincar. E a barreira dele é que você tem que escolher uma linguagem, né? Então, bem ou mal, você vai acabar tendo que estudar um pouco mais essa linguagem, se aprofundar nela. Eu acho que tradicionalmente o que o pessoal usa é C#. Mas olha que massa também, né? A gente tem, cada projeto tem o Processing, que eu mostrei antes, ele é baseado em Java. Assim como o Arduino é baseado em C, o Processing tem uma linguagem própria que é mais próxima de Java, assim. E assim como o Arduino se inspirou em C e fez uma linguagem um pouco mais facilitada a partir do C. Né? Isso é maneiro, assim, porque você vai trabalhando várias funcionalidades e, cara, o Unity é muito maneiro, né? Porque fazer jogos é uma parada de fato divertida. Assim. Inclusive, eu trabalhei no NAV como professor lá da equipe de multimídia, um lugar onde também vocês conhecem, fica aqui na Tijuca, o NAV. O Lucas também se formou lá, na baixaria. E seria legal até ter essa comunicação, né? Assim, porque lá a galera está começando a aprender Unity. Então, com certeza, assim, tem eventos e coisas abertas lá que seria maneiro potencializar essa comunicação e fazer a troca. Porque aqui o conhecimento também que vocês têm de Arduino, a galera não tem tão avançado lá, né? Então, assim, dá para fazer projetos e comunicações muito massas, assim, lá, como eles têm um curso de programação de jogos, isso, bem ou mal, eles acabam tendo um pouco de ensinamento de Unity e tal. Mas Unity também é uma coisa que, assim, se para outros softwares tem tutorial, pro Unity tem 500 mil, né? Vocês já devem ter testado, assim, na internet. Você bota lá, tem todas as línguas, a galera explicando como fazer um jogo 2D em Unity, como fazer... Então, assim, eu acho que o nosso maior aliado que a gente tem aí é a internet, YouTube e Google, né? Esse é o maior aliado de aprendizado atual, assim. Eu tinha separado até tem um curta muito super experimental, assim, a gente não precisa ver todo, mas ele é um pouco isso, assim, como a galera pega... Eu acho que é mais ou menos esse pensamento, né, que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Como pegar uma coisa que é feita, destinada para uma área mais técnica, bem ou mal o jogo tem uma função, né? O jogo tem que divertir, o jogo tem que ter um gameplay bom. Aí a galera resolveu fazer um curta aqui, a partir disso. Simplesmente uma coisa que não tem gameplay, não tem nada. Eles quiseram fazer uma animação. Então, assim, é até impressionante. Foi um curta usado pela Unity até como chamariz, assim, de... olha quão impressionante podem ser as coisas que a gente faz no Unity. Então é um projeto muito maneiro. Faz qual? O Real? É verdade. É verdade. Eu não sabia que ele tira tão longe. Eu não sabia que Porque esse projeto... Cara, isso é um projeto assim, que exige, com certeza exige uma equipe grande, exige uma coisa de outro nível. Mas é maneiro. Familiarizado com o Unity, aqueles projetos mais... Com certeza, com certeza. É isso. Mas também esses projetos são muito bons. Isso é muito maneiro, você a gente chegar e fazer um projeto, um jogo 2D, uma brincadeira. Eu tô mostrando isso aqui justamente pra gente ver que as extensões da coisa são imensas, né? Mas
é isso também, é uma coisa pra gente pensar assim pra vida, que esse é um mercado também que tem uma pegada no Brasil, né? Então querer trabalhar com isso não é só um sonho, né? A gente tem lá a possibilidade de trabalhar com programação de jogos, e tem um monte de tutoriais aí na internet, assim, que a gente pode de alguma forma se aproximar disso. Eu não vou botar todo que ele é grande, né? Mas depois podem procurar lá, tipo, o que é feito com... Pô, só que minutinho, dá pra ver tudo Sim, mas cara, nossa, ficou muito lindo, ficou muito lindo. tinha esse Com essa possibilidade, né? sabia que tinha Eu acho que esse maneiro, potencial. dá pra unir Arduino com Unity também, assim, você consegue fazer, sobretudo para projetos de VR, né? Então você não precisa de um conhecimento muito avançado com Unity para fazer uma brincadeira com VR, Arduino e o Google Cardboard, assim, óculos VR já foi uma coisa extremamente cara, né? Quando inventaram o óculos Rift. Hoje em dia, tipo, é uma coisa um pouquinho mais acessível, assim, que é R$35 e tal, assim. Ou a gente pode baixar o modelo na internet, recortar em papelão e fazer. Não sei se vocês já chegaram a brincar com isso alguma vez, assim, individualmente. Mas existe essa possibilidade. Acho que o mais legal disso tudo é que a gente hackear todas essas coisas caras e fazer as nossas possibilidades baratas, né? Porque vocês falaram no princípio, que legal que vocês olharam para a coisa que era feita em Kinect e falaram, cara, a gente consegue fazer isso com um sensor de capacitância, né, sensor de toque, ou a gente consegue fazer isso com ultrassom, que é isso, assim, é o que a gente disponibiliza e vai ter o mesmo efeito, vai ter a mesma... talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas vai ser ótimo, assim. E assim, uma parada maneira é que quem faz alguma coisa com um projeto mais complexo, né, quem é mais criativo num projeto, fica menos engessado. O cara que faz a parada com Kinect, ele só sabe fazer a parada com Kinect. A partir do momento que você faz a parada com ultrassom, você está tratando outros saberes ali que você vai levar para outros projetos, né? Isso é maneiro, assim, você, bem ou mal, consegue evoluir mais nesse princípio. E aí, dentro dessa perspectiva toda, assim, existem caminhos, né? Existem cada vez mais essa possibilidade de você usar arte e tecnologia unidas e trazer isso de uma forma mais expressiva. Existem lugares que bem ou mal, a gente já tem eventos consolidados que lidam com isso, assim. Então, eu trouxe o exemplo de um que é o Asa Eletrônica. O Asa Eletrônica, ele é da Áustria. E é maneiro de ver porque a gente vê uma série de projetos ali que a galera faz e que são de diversos nichos. O Asa Eletrônica, ele tem uma coisa também que eu acho que falta muito o low-tech nele, né? Que é isso, brincar com que tem um valor absurdo, assim, a gente fazer isso. É uma expressão muito maneira, que é a gambiarra, né? A gambiarra, a gente trabalhar a gambiarra, o Asa Eletrônica eu acho que ele cada vez mais tem caminhado para uma parte de ser mais high-tech, ser um pouco chato, assim, fica tudo muito clean, né? Você não consegue... Mas eu separei aqui para a gente poder ver uns projetos que... Esse é tipo também o reel deles, né? Assim, foi em 2017, todas as paradas que rolaram lá no festival. Então, é o maior festival do mundo de arte eletrônica. É gigantesco. Isso é bem legal, né? Tem muita robótica high-tech zona, assim, que eles usam. Enfim, o festival tomou esse molde, assim, de ficar mais high-tech. Eu acho legal o low-tech também, né? Foi a proposta deles. Essas coisas de robótica clean, né? São grandes e tal. Mas é isso, tem coisa de acoponia, de projetos híbridos, né? Tem a parte da inteligência artificial, são áreas assim, que a galera está começando a explorar agora, né? Tipo, é muito novo, assim, apesar desses algoritmos da década de 60, 50, agora que a galera tem processamento computacional para trabalhar.
que uma coisa simples às vezes tem um efeito muito impactante. Essa edição 2017 foi voltada para inteligência artificial, então por isso que... Bom, aí aqui agora eu também trouxe uns exemplos que eu acho que faz até contraponto com a área eletrônica, que são de projetos que eu trabalhei com, ou trabalhei em coletivo com amigos, ou projetos que eu estou fazendo agora, pesquisas individuais, que eu acho que mostra também um pouco dessas possibilidades, né, da gente trabalhar. Esse aqui é um que a gente chama de Symbinoise. Ele foi apresentado aqui no Morro da Formiga, num evento cultural que ocorreu lá, em 2013, também no Circulador, num evento que tinha lá, que era Circo Digital, que era voltado para arte digital e música. E aí, mas, basicamente, o projeto era, a gente tinha um circuito eletrônico, que ele é bem simples, né? Uma plaquinha que é soldável em casa, que é um projeto na internet, que se chama Krákados, que foi desenvolvido por se não me engano, por um austríaco, ou tcheco, enfim, mais para aquele lado de lá, assim, né? Eu acho que era um tcheco, que a ideia é o seguinte: você tem um circuito eletrônico feito com um microcontrolador, um chip integrado, que ele amplifica o som, que é o LM386, que ele é muito utilizado em pedais sonoros, algumas coisas assim. Ele basicamente é feito para amplificar. Então ele pega a frequência que ele pega uma frequência e joga, e isso consegue ser transformado, amplificar essa frequência um pouco mais. Se você jogar isso com uma caixa de som, vira som. Então ele é um circuito simples, assim, que ele cabe nesse tamanho, assim, com alguns capacitorzinhos e tal, e o LM386, e você cria pontos nele que você pode encostar e cada um vai fazer um som diferente. Então a gente começa a poder brincar com coisas, por exemplo, se você segurar um fio dele ou segurar outro, e a gente se tocar, a gente faz um som. Só que, tipo, como ele também trabalha com a capacitância, assim, como a gente interfere, né, na energia que está passando, cada pessoa que segura faz um som um pouco diferente. É meio que um ruído, assim, mas é maneiro, assim, você vai passando de pessoa em pessoa, então se a gente vai fazendo roda, assim, conforme a gente vai se tocando, cada um vai fazendo um som diferente, assim, então você vai tirando sons de coisas inusitadas. E aí a gente montou uma barraca de feira, assim, cheia de frutas, e a gente colocou todos esses circuitos nas frutas. Então a galera ia chegando, ia tocando nas frutas, ia fazendo sons, aí batia. Aí a gente pôs um sensor de toque na própria barraca de feira, então aí isso jogou, a gente fez associava um som no próprio Arduino, um som de 16 bitzinhos, e a galera tocava na barraca de feira e fazia um som, aí tocava nas frutas, aí a gente também ia cortando fruta, a galera ia comendo, assim, era uma experiência inusitada. E foi bem divertido, a galera, assim, e a maneira de ver como muito pouco, né? Na verdade é um circuito bem simples, que a gente consegue soldar vários em pouco tempo, como a gente pode fazer um efeito bem maneiro, assim. Aí eu até separei um videozinho aqui. O som é bem noise mesmo, o tempo inteiro. Deixa eu aumentar aqui, ver se vocês conseguem. Fica melhor de ver. Deixa eu abaixar um pouco também. Mas o engraçado, assim, que a primeira reação de quando você tem uma coisa que faz som, né, assim, inatamente, é você ficar... Esse vídeo toca muito. Aí alguém que fez Ele tem referência na outra caixa. Tá nem pro lugar, tá. Mas foi eu tocar. vai acabar. E aí cada fruta tem uma...
E é isso, assim, não é nada high-tech, né? Assim, é uma coisa low-tech que tem um efeito, assim, isso é legal, a gente não precisa de muita grana para fazer uma coisa que seja maneira, assim, a gente precisa de ideias, né? Esse aqui é um trabalho que foi em 2015 que eu fiz, que é justamente, aqui tem parte dele, que é o Ilume, que foi apresentado no MOLA, no Centro Voador, que é a Mostra Livre de Arte, Mostra de Artes Livres. Vou perguntar alguma? E aí a ideia dele é justamente essa, são várias lâmpadas incandescentes que caem, fazem como se fosse uma chuva de lâmpadas, assim, e a galera entra ali dentro e aí reage ao som que você emite ali dentro. Então a gente vai fazer um pouco dessa experiência aqui, brincar. E ele gera um efeito em cadeia, né? Aqui eu trouxe duas linhas assim, de gambiarras, de luzes, mas lá tinham 10, assim, então o efeito ele é bem potencializado. Então basicamente é um Arduino ligado a um software que eu vou mostrar para vocês, que é o Max MSP, e ligado ao microfone. Então é teoricamente simples, né? Só é custoso porque são vários dos mesmos materiais. Então você montar os fios dá um custo em tempo e tal, mas é porque é um trabalho repetitivo, mas não porque tem uma complexidade muito grande. A complexidade dele também está um pouco na parte de... Eu vou mostrar o vídeo para vocês dar uma ideia melhor. Essa complexidade está um pouco mais na parte de você entender o que é ruído do ambiente. O circulador é um espaço de... uma casa de shows, né? Então tinham shows acontecendo ao mesmo tempo, então eu tinha que isolar o que era show para a pessoa de fato entrar ali dentro, qual é o ruído que é do show e qual é o som realmente da pessoa. Então eu usei um microfone direcional, tentando pegar só o som da galera que estava ali dentro. E funcionou bem, assim. Então esse era o maior desafio da coisa, você lidar com som num espaço que é muito ruidoso, né? Aí eu separei o videozinho aqui. Aí aqui, justamente esses 7 que são os relés, né? E aí tinha um lance legal também do chão, do lugar de madeira, então o pessoal pulava, fazia som também. Era uma convenção. Tinha gente que percebia o som que apagava tudo, então o pessoal ficava brincando de apagar tudo e aumentar e aprender. Batia a palma e assim. Tinha um microfone direcional, né? Então, tem microfones ali espalhados. Só um. Tá. Então você entrava dentro da instalação e aí esse microfone pegava um raio relativamente... Era uma instalação de 3x3, então ele conseguia cobrir mais ou menos essa área. Eu calibrei um pouco dentro do software, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é voltado para áudio, que a gente consegue interagir com o Arduino. E aí ficou calibrado naquela área mais ou menos. Então a galera já entrava, já batia palma, gritava, e aí tudo reagia com base nisso. Isso é bom com palco, né, velho? Aí. Antônio, sempre esse palco aí, Ó, já tem aí pra fazer um palcão. Essa foi uma instalação que eu fiz acho que um mês atrás. Não tem nem vídeo ainda, né? Não terminei de editar. Mas aqui tá um GIF, mais ou menos, aconteceu num galpão cultural que acontece em shows, eventos. E ali, tipo, tinha a proposta do evento eram ter bandas, né, que tocavam. E aí, diferente por exemplo, da outra, em que o público entrava e reagia e criava seus sons, a ideia era reagir às bandas e aos DJs.
Então tem aqui um pouco de fluidez de fotos, assim, mais ou menos essas. E aqui é uma proposta completamente diferente, né? De estética, assim, que é, apesar de caírem da mesma forma, são lâmpadas de tubo que vão dar outra sensação, dão outro tipo de reação com a galera, assim. Tinha gente que se incomodava um pouco com quão forte era, tinha gente que gostava da estética. E é legal assim, você perceber que cada um vai ser... A estética mais forte mesmo. E assim, um galpão cheio, cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? Assim, você tem algumas opiniões que são majoritárias, outras que destoam. E deu ruim. Bom, mas deu ruim no final, assim, deixa eu... Esse computador, ele tá dando mais... Deixa eu dar uma desligada nele. Não pode ter razão. Bom, mas era isso, assim, do computador, o bom, ele terminou certinho, né, no final, que já tinha acabado. E na verdade não, na verdade a gente vai usar para fazer a interação ali, né? Volta. Mas agora eu ia convidar vocês pra gente brincar ali e ver mais ou menos como que funciona, só deixa eu ligar ele de novo. Mas assim, a gente não precisa mais de internet nem nada. Se quiserem vir um pouco pra cá. Vocês a mecânica, mas tipo, a gente não vai conseguir porque o nosso ponto de entrada era o computador, que ele ia ser o microfone, né? Ele ia controlar, aí eu ia mostrar para vocês um software que recebe esse som e envia dados para o Arduino. Então o Arduino aqui ele basicamente só vai ser quando vocês quiserem chegar para cá, eu vou rodear a coisa aqui. O Arduino aqui, ele basicamente é um valor de laser, né? Ele é quase como se fosse a porta de comunicação de uma corrente maior com uma corrente menor. Ele funciona como se fosse um motor. Quando o Arduino joga ele 5 volts ou retira, né? Ele bate uma chave e deixa passar a função ou não. Então o que a gente tem que fazer, na verdade, é intermediar os fios com o Arduino. Deixa eu separar os fios. Só que aqui também a gente já reta numa outro nível, né? Que é o 110, assim. Então cuidado com essa corrente que os choques aqui são... Deixa a gente deixa a gente um pouco pensativo na vida, você para, assim. Eu levei alguns nessa última instalação que eu fiz aí. Não é muito maneiro não. Já tô satisfeito. Aí eu vou ligar aqui, então sempre é isso, né? Lidando com o 110 sempre com bastante segurança. Então, por mais que pareça besteira, eu vou encapar aqui, porque às vezes a gente encosta. Então, o que eu estou fazendo aqui? Acho que esse é o ponto-chave, assim, que às vezes confunde quando a gente... O fio, naturalmente, ele é assim, né? Ele tem duas fases aqui, né? Quer dizer, tem a fase, tem o neutro. E aí eu abri um e ele é intermediado aqui pelo relé. Então a gente tem basicamente esse monte de fio aqui, eles são como aquelas gambiarras de festa junina que a gente vê. Só que o fio, eles têm um fio que desce, então por isso que tem essa ideia que são vários fios. Na verdade a gente só tem dois aqui, né? Esse daqui e esse outro. Dois que eu digo que vão de fato ser alimentados. Estão todos em série? Todos em série. Aí aqui eu estou intermediando um, vou fazer isso com o outro agora. Então tá aí, ó, tarefa 2. Vocês vão fazer isso funcionar. Vocês vão apresentar isso aí funcionando. Aí o pessoal mais antigo vai meter a mão na massa também. Será? Entendeu? Aí, 15 dias, no máximo, vai ter um feriado, 15 dias. Eu vou arrumar um relé lá, já tem Arduino, lâmpada também, acabou. Já falou ali, ó. É correr atrás, O pessoal novo não, pô, aí também é demais, né? Por isso que a gente vai ter uma vitamina aí, que vão aprender Arduino. Agora, os veteranos... Então, o projeto também, se vocês quiserem consultar, o projeto dessa instalação ele é open source, está lá na internet no GitHub, né? Se vocês quiserem consultar. Ele aí, eu perguntei se estava em série ou paralelo, está em série. Mas então, se no caso de uma lâmpada queimar, apaga tudo. Não, desculpa. Em série, eu sempre confundo. Então tá em paralelo. Então tá em paralelo. Não, perguntei porque é o seguinte, porque se está em paralelo, vocês poderiam, por exemplo, separar esse circuito aqui em várias partes.
E aí poderia colocar um relézinho ali para cada parte. Exatamente. E aí dá para fazer uma brincadeira mais interessante ainda. Mas aí o pessoal mais complexo aí vai... Insere um parando para tudo. Para né? tudo, Esse é em paralelo. Elas, na verdade, é aquele esquema, assim, né? Você tem os dois, a fase neutro, e aí você vem com uma por baixo e tu... Você tem um fio só. E o paralelo, o insere ou acende tudo ou apaga tudo. Ou em paralelo você pode acender partes separadas. Por isso é que a ideia de fazer, quer dizer, com vários. Ali está usando um relé só. Né? Então a gente pode fazer aí umas brincadeiras com. A princípio. Então é o seguinte, a princípio a gente pode perceber que tem o relé. O relé ele tem dois comportamentos aqui, né? Ele tem três, na verdade, entradas. Uma é a chave naturalmente fechada e a chave naturalmente aberta. Aí eu botei na que está a chave naturalmente aberta, eu acho. Por isso que mesmo o Arduino não funcionando, ele não estando ligado, ele passa. Eu vou ver se meu computador, como acho que tem queimado a placa de vídeo, se ele consegue dar energia pro Arduino. Sim. Aí o relé liga e ele apaga. Aí qual é a brincadeira que a gente ia fazer? A gente ia fazer som aqui, gritar, ele ia disparar o relé. Então ia ficar uma coisa meio... Mas você tem um sensor de som aí, um microfone? Não, então, tava tudo no computador. Ah, tá, você ia usar o sensor do microfone no computador. E o software também no computador, que ele se comunica com a porta serial. Isso é uma dica legal, assim. Quando vocês forem comunicar dois programas, algum com Arduino, isso é muito comum em instalação interativa, você vai pela porta serial, você vai lá e pega a informação que está sendo jogada na porta serial. Então, sempre quando vocês forem pesquisar alguma comunicação, bota lá no Google, comunicação, porta serial, software tal, com Arduino, que aí você vai ter lá fazendo código. E era basicamente isso, a gente ia brincar que ele ia acender e apagar de acordo com o que a gente projetasse. Mas infelizmente não vai dar. Eu tentei jogar um loop pro Arduino ali, mas a porta da comunicação ali não tá muito boa, não tava entrando. Aí a gente ia perder muito tempo, mas aí também a gente deixa uma próxima vez, a gente volta. Quem sabe talvez a instalação inteira. Né? Projeto 3.